professora. Oi. Ó, fui pesquisar o que vocês me perguntaram, tá? Então, primeiro, existem dois tipos de arqueólogo, tá? O arqueólogo que trabalha por contrato, e 95% dos arqueólogos no Brasil trabalham com contrato, quer dizer, uma pessoa sem querer vai lá, encontra um artefato, e aí eles contratam um arqueólogo para estudar aquele objeto, aquela construção, aquela obra, e eles trabalham por contrato, quer dizer, eles têm um tempo para localizar a obra, tá certo, Esther? Ele não trabalha para o museu, ok? Diferente dos arqueólogos que são acadêmicos. Esses que são acadêmicos, eles estudam, não trabalham por contrato, eles vão migrando de um sítio para o outro a fins de estudo, a fins de encontrar objetos históricos. Agora, os arqueólogos de contrato, não, eles têm um tempo para estudar aquele espaço do sítio arqueológico, ok? Então, eles não são pagos por museus. Outra coisa que eu descobri nas minhas pesquisas é assim, alguém perguntou se pode vender foi o Matheus, não sei, falou assim, mas pode vender? Eu, professora Esther. A Esther perguntou, pode vender o objeto? Não, é crime. Certo? É crime. Então, se você encontrou algum objeto, algum artefato histórico, você tem que imediatamente informar o instituto. Professora, não pode nem comprar, a pessoa que comprar também está presa? É crime. Certo? E daí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava pensando, a Esther falou, não é a primeira vez que a Esther falou assim, peraí, só segura aí a pergunta. A Esther falou assim, mas você é professora, você tem que saber tudo. Não, eu não tenho que saber tudo. Né? Na mesma proporção que eu não sou a detentora do saber. O que é detentora do saber? Eu não sei tudo. Eu não conheço tudo. Né? Eu sou uma pedagoga, eu estudo para. Certo? Na mesma medida que vocês também são protagonistas da vida de vocês, que esses são artistas principais da história de vocês. Ou seja, eu li, não entendi ou surgiu uma curiosidade, vai pesquisar no terceiro ano. Vocês já têm autonomia para isso. Estamos vivendo num momento que vocês já sabiam um pouquinho de tecnologia, agora vocês estão quase PhD em tecnologia. Quase professor em tecnologia. Certo? Então, surgiu uma dúvida, não sabe, pesquisa. Eu não mando num dia antes a lição que vai ser para o dia seguinte? Você não lê um dia antes a lição que você vai ouvir no dia seguinte? Aproveita essa leitura que vai pintar essas perguntas aí que a professora aqui não sabe também, pesquisa. E aí, quando chegar na aula, fala assim, professora, isso que você está falando, eu pesquisei, é assim, 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 assado. Quem que aprende mais, eu ou vocês? A gente. A gente. É isso aí, certo? O importante não é só fazer a leitura, porque a professora vai explicar tudo. O importante é que vocês corram atrás da informação também. Isso é estudar. Porque estudar não é só pegar o livro, ler e esperar o dia da prova. Estudar é ler, é pesquisar, é ir correr atrás da informação, é fazer um resumo, é estudar outros temas relacionados Você daquilo. sabe por que eu não faço isso? Porque no segundo ano eu pesquisei, aí eu li, aí quando eu fui escrever na prova, tava tudo certinho, mas aí a professora disse que tava errado. Acontece que, às vezes, a pergunta é uma coisa e a resposta é outra. Né? Às vezes você pesquisou, você não estava errada. Fazia sentido o que você estava falando. Só que a professora perguntou uma outra coisa. Né? Então, assim, eu acho que tudo depende da coerência, Esther.
da coerência. Não sei se a gente vai ter a oportunidade ainda de fazer uma prova todo mundo junto. Tem pergunta o que é tal coisa. Aí não adianta eu ir enrolando e falar o que é outra coisa. Eu pergunto o que é abacaxi, você responde o que é abacate. Certo? E pode pesquisar, deve, Esther. Deve. Você é uma menina mega inteligente, mega astuta. Você é astuta. Você pega umas coisas assim que nem eu sei responder. Aí eu tenho que correr atrás do Google para poder te responder. Então, assim, vale muito a pena. Pô, isso aqui pintou uma curiosidade, eu não sei o que que é. Bora pro Google pesquisar. Só lembra que o Wikipédia não é uma boa fonte de informação. Bora pro Google pesquisar, não tem problema nenhum. E aí, quando a gente vem para a aula, você trazer a informação é super bacana. Vai enriquecer nossa aula e vai acrescentar informação para todo mundo. Tá bom? Aí você pega a professora de calça curta, aí fica bem a situação, né? Que professora é essa que não sabe? Mas é verdade, às vezes a gente não... Eu não me preparo para esse tipo de pergunta que vocês preparam nos 45 do segundo tempo para mim, né? Mas respondi a pergunta de vocês? Respondi dos arqueólogos? Ficou alguma dúvida, Mateuzinho? Ficou alguma dúvida? Esther, ficou alguma dúvida? Não. Oi, Luísa. Página é? Bora, peraí. Discurso é motivador. O que foi, Esther? Bem, discurso é motivador. Eu tive um professor na faculdade que ele falava assim que professor não é aquele cara que sabe tudo, é aquele cara que pega o aluno, põe em cima do ombro assim e faz o aluno olhar lá para frente. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que pegar o aluno, colocar aqui nas costas. Colocar... Porque assim, ó, se for olhar em termos de estatura, eu sou mais alta que vocês, então eu consigo ver um pouco mais à frente de vocês. Mas esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer vocês criarem curiosidades. Meu objetivo é vocês também terem a informação. Não só eu. Vocês acham que eu faço a lição para vocês lerem de antes? Para quê? Certo? Então, minha função aqui é mediar conhecimento. É pegar o que vocês sabem e o que eu sei e a gente construir uma informação única para todo mundo. Certo? Então, eu não sou a única conhecedora das coisas. Vocês também podem ser. Coloca isso na cabeça de vocês. Beleza? A gente está aqui para aprender junto. Tá vendo? Vocês fizeram 2 perguntas que eu não soube responder. Eu fui pesquisar e trouxe a resposta para vocês. Simples assim. Eu estou aqui para aprender com vocês e para dar o que eu sei para vocês de presente, numa caixinha de presente. Beleza? Então vamos lá, continuando. Deixa eu só... A gente tem que responder o exercício 3. Pro, que página? A gente está na mesma página que a gente saiu. Tá. Opa, Professora. Então vamos lá. Você considera importante o trabalho do arqueólogo? Justifique sua resposta. E aí, como é que a gente vai colocar? Professora, eu escrevi sim, porque eles descobrem artefatos da história da humanidade. Perfeito. Fala, Sossô. Porque eles descobrem as coisas, tipo, que a gente ainda não sabe. Não coloca coisas, coloca vestígios, objetos, pertences, denomina essas coisas aí. Fala, Mateuzinho. Eu coloquei sim, porque eles descobrem coisas antigas. Tudo bem. Mais alguém quer falar? Mais alguém, terceiro ano? Eu acho que não. Não. Porque a Giovana, Clarice, Nicole está travada. Então, Não, a Clarice voltou. Então, bora lá. Vamos continuar. O exercício proposto, vocês já sabem, é para a tranquilidade do... Lá. Boa, muito boa. Agora a gente vai falar de patrimônios históricos, tá? Então, o que acontece? Patrimônios históricos, se a gente for olhar lá no dicionário Aurélio, vai falar aí, ó, herança paterna.
Ou seja, é tudo aquilo que a gente herda, que a gente recebe dos nossos pais. Só que quando a gente fala em patrimônio histórico e cultural, a gente vai um pouquinho além disso. Porque não é dos nossos pais, mas sim dos nossos antepassados. Tá? Então, o que é que os nossos antepassados deixaram para a gente? O que eles construíram para a gente de patrimônio e de cultura? Certo? E aí, esse patrimônio histórico e cultural, ele é uma ponte importantíssima, riquíssima de pesquisa e de preservação da cultura da sociedade. Certo? No mundo todo, a gente vai ter patrimônio histórico e cultural. Só um minutinho que eu vou pedir para a Elza parar de cantar, só um minutinho. Obrigada, gente. Obrigada pela compreensão. E aí, terceiro ano? Alguns patrimônios, a Elza continua cantando, patrimônios históricos e culturais que a gente tem, que vocês podem ter ouvido falar, tem a Muralha da China. Professora, Oi. por que a Torre Eiffel é um patrimônio histórico? É um negócio tão importante para a França. Porque ela conta a história desse povo. E também por causa que é um símbolo. É um símbolo, exatamente. Eu vou proporcionar uma pesquisa para vocês que você vai poder tirar sua dúvida. Pesquisa? Eu vou dar uma pesquisinha para Não só vocês. para mim. Não, para vocês todos. Ah, tá. E aí, turma, olha lá. Mas a professora pode ser semana que A gente vem. pode fazer uma apresentação sobre isso? Mas a professora, uma pergunta. Calma. Uma pergunta, professora. Professora. É para a semana que vem. E sim, poderá fazer apresentações. Aguardem as orientações, Não, por professora, favor. não é assim. Tipo assim, você fazer isso, colocar isso pra semana que vem, não pra hoje. Sofia, Atividade. Sofia, vamos lá. Eu não queria, porque eu tenho todo dia aula. Então, olha lá. Então, a gente tem Muralha da China, a Torre Eiffel, Paris, o Cristo Redentor, né? A Torre de Pisa na Itália e muitas outras patrimônios históricos culturais. Por que que esses monumentos, essas construções, se tornam patrimônios? Porque eles foram importantes para um determinado grupo ou para uma determinada sociedade. Eles fazem parte da história daquela população, daquele povo. Tá? Então, aí a gente tem a imagem da Muralha da China e a gente tem a imagem da Torre Eiffel. Certo? A Maria Luísa está me desconcentrando. Esses patrimônios históricos que a gente estava vendo, que eu acabei de falar e que a gente viu aí no livro, eles têm um significado porque representam uma época, um acontecimento importante, ou por conta da sua cultura, ou por conta da religião daquela sociedade, tá certo? Para que esse espaço, essa construção se torne um patrimônio público, é preciso que ele seja tombado. O que é ser tombado? É reconhecer que aquele local, aquela localidade, aquela construção, aquele monumento tem algum valor cultural. Ele precisa ser preservado por quê? Quer dizer, qual que é a história daquela local? Qual que é a história daquela construção? Qual que é a história daquele monumento? Por que é que ele precisa ser conservado? Preservado, tá? Ou seja, a arquitetura desse lugar, desse monumento, dessa construção, não vai poder, em momento nenhum, perder as suas características, tá? Porque fazem parte da história daquela sociedade, daquela comunidade, daquele povo, daquele local, né?
contam uma história, portanto, eles vão ter que ser mantidos as suas características. A partir do momento que é tombado, não se pode mudar sequer a cor daquilo. Se vai restaurar, tem que restaurar com especialistas em restauração, para não se perder a originalidade do patrimônio que a gente está falando. Tá certo? Até aqui, tudo bem? Sim? Muitos desses, a gente vai encontrar patrimônios tombados em muitos locais, muito, no mundo inteiro, como eu falei. Pode ser uma biblioteca, pode ser uma casa, pode ser uma escola, pode ser uma igreja, pode ser um edifício, pode ser uma cadeia, pode ser um museu, pode ser uma estátua. A gente pode ter uma variedade de patrimônios históricos e culturais, certo? Desde que, a gente falou, né, ele tenha um significado e ele tenha um valor reconhecido para aquela sociedade, tá? Temos 2 outros patrimônios aqui. Um é o Cristo Redentor no Rio de Janeiro e o outro é a Torre de Pisa na Itália. Tá certo? Tudo bem até aqui também? Bom, antes da gente entrar no exercício, deixa eu falar uma coisa. Eu vou deixar lá nos pontos, tá? A seguinte pesquisa. Vocês vão fazer uma pesquisa, eu vou mostrar essa pesquisa no final do livro, do município. E eu também vou apresentar alguns passos aqui para vocês pelo computador. Entretanto, eu quero que vocês também façam uma pesquisa, tá? Eu quero que vocês escolham um patrimônio tombado, ou seja, um patrimônio histórico e cultural. Vocês podem apresentar. Vocês podem apresentar no slide, como vocês fizeram aqui no dia, ou podem fazer um desenho, ou podem imprimir, ou podem colar, tá? E contar um pouquinho da história daquele patrimônio que vocês encontraram. Não é nada difícil. Tá certo? Tudo Para bem? que dia da semana que vem? É para segunda, terça? Para nossa próxima aula de história. E aí eu vou falar para vocês, tá? Quarta que vem? Eu acho que é. Isso sim. Tá bom? Então, na próxima quarta, vocês vão escolher um patrimônio histórico. E aí pode ser do Brasil ou do mundo. Então, Esther, se você quiser fazer da Torre Eiffel, fique à vontade. Certo? Vou fazer da Torre Eiffel. Então, vocês podem escolher um patrimônio e contar um pouquinho da história do patrimônio que vocês escolheram. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos continuar. A primeira pergunta aí fala assim, ó. Você conhece alguma localidade, monumento ou construção histórica localizada no seu município? Qual é o nome dela e que endereço ela se encontra? Alguém tem alguma ideia que queira falar aqui agora? Não. Eu não tenho. Pro, se eu morasse em um país que tivesse, eu falaria. Eu tenho. Pois nós temos. Temos? Eu sei. Só na cidade de São Paulo tem pelo menos 10. Vou mostrar para vocês agora. Eita, nossa, eu pensei que não tinha. Tem, claro que tem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 10 lugares históricos da cidade de São Paulo. Ó, é um site de... Sorocaba também é um lugar histórico, porque tem coisa de... Não, lá é museu. Históricas. Lá é museu. Tá? Beto Carreiro. Então, vamos lá. Deixa eu só fechar isso aqui. Vamos lá. Opa. Acho que eu vou colocar vocês nesse lado aqui, que aí depois vai ficar mais fácil de assistir. Então, aqui, primeiro que a gente tem é o Parque da Independência,
ou, para quem não conhece como Parque da Independência, é o Museu do Ipiranga, tá? Olha lá, como não é nada difícil do que eu falei para vocês, essas pesquisas que vocês podem fazer para a semana que vem. Professora, a gente pode escolher um? Isso, escolher um. Mas não precisa ser desses aqui. Vocês vão escolher um de qualquer... Ah, não, você está falando para responder o exercício? Sim, pode ser qualquer um desses que eu vou ler agora, tá? Então, o Parque da Independência ou o Museu do Ipiranga, certo? Ele guarda alguns elementos históricos da época da independência do Brasil. Vamos certo? então ficar em Paulista? Deixa eu ver. Aqui tem, olha lá, ó. No Ipiranga. Tá certo? Exatamente. Foi nesse exato ponto aí. Não, Rio de Janeiro. Dá para ler? São Paulo. É tudo de São Paulo aqui, hein, gente? Então, escolha um aí para vocês anotarem, tá? Então, aqui a gente vai encontrar, nesse lugar, as margens do Rio Ipiranga, foi onde Dom Pedro decidiu declarar a independência. E aí, esse monumento foi inaugurado no centenário da independência. Ô, Pro. Tá? Pode falar. Pro, tem como copiar? Eu não tô... Não, eu mando o link depois para vocês. Tá. Pode ser? Professora, qual o endereço? Ipiranga, fica no Ipiranga. Olha lá, faz assim, Esther, não escreve nada agora, deixa para fazer depois, porque às vezes na hora de eu mostrar aqui, vocês falam, ah, já fui. E aí é melhor, né? Aqui também tem o pátio do colégio, que é no centro de São Paulo. Olha lá a imagem, tá certo? Pátio do colégio do centro de São Paulo. Aqui foi onde inicia a construção da cidade de São Paulo. Foi onde os jesuítas se estabeleceram com o objetivo de catequizar. Ô, Mateuzinho, tira o som, por favor, meu amorzinho. Eles se estabeleceram nesse local, na cidade de São Paulo, e catequizaram os indígenas que tinham na região. Tá? Há 2 eu não sei de nenhum que devia. Calma, eu tô virar... na 1 ainda. Eu tô na 1 ainda, Esther. Tudo bem? Aqui a gente está falando do solar da Marquesa de Santos, que foi uma das namoradas de Dom Pedro. E ela morou aqui, tá bom? Também é um lugar lindíssimo, eu já fui, é lindo o prédio. Todos eles estão patrimônios tombados, ou seja, não se pode mexer em absolutamente nada. Temos aqui mais um, olha lá, ó. A Praça do Patriarca, certo? Aí a imagem de José Bonifácio, foi ele que ajudou Dom Pedro na independência do Brasil, certo? Ele que arquitetou todo o processo de independência do Brasil. Aqui temos Professora, mais um. eu já fui nessa Praça da Patriarca. Tá vendo? Por isso que eu falei, não anotem nada ainda, porque depois eu deixo o link para vocês. Aqui a gente tem o Mosteiro de São Bento, tá? Também é um patrimônio histórico e cultural do nosso município. Olha que prédio lindo e maravilhoso. Aqui é o Edifício Martinelli, é o primeiro prédio que a gente chama de arranha-céu, que foi construído na América Latina. Tá? Foi inaugurado em 1922. Ele abre para visitação, tá bom? Para quem tem curiosidade. Fica na Rua São Bento, lá no centro. O prédio é lindo, 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 lindo. Aqui, olha que lugar maravilhoso. É a Estação da Luz. Tá? Ficou na época da República, existia uma política chamada café com leite. Isso vocês ainda vão aprender, né? E aí a Estação da Luz era o símbolo de poder do estado de São Paulo, tá? Muitos imigrantes chegaram através da Estação da Luz em São Paulo.
Olha este lugar, que lindo também. Olha esse prédio, que lindo, lindo, lindo. Aqui na Avenida Paulista. A Avenida Paulista faz muito parte da história da cidade de São Paulo. Porque lá moravam, eu já fui na Avenida Paulista. né? Lá eles moravam os barões de café, que eram muito ricos. Então, grande parte das casas deles ainda existe. Estão tomadas, né? São mansões enormes. Minha mãe falou Isso, e são preservadas. Um exemplo é essa aí, que eu mostrei para vocês, que é a Casa das Rosas. Olha lá. Na verdade, agora é um parque cultural. Tá? Eu já vi, mas nunca fui. Imagina que ela foi construída em 1935. Né? Nossa! Aqui, ó. Olha esse aqui. Acho que esse aqui vocês sabem. É o Mercadão. Aê, Lulu. O Mercado Municipal de São Paulo. Nunca fui. Fui no Mercadão. Já fui. Tá vendo? Por isso que eu falei para vocês. Professora, tem Espera. uma lombra. É. Olha lá, ele foi inaugurado em 1933. Foi projetado pelo engenheiro Elisberto. Histórico? Oi? Olambra vale como um monumento histórico? Como é que é? Olambra vale como um monumento histórico? Pesquisa, vê se é patrimônio histórico lá. Não sei também. Certo? Olha lá, ele também foi responsável, esse mesmo engenheiro foi responsável pela fachada do Teatro Municipal e da Pinacoteca, tá? Lá tem um pastel delicioso É verdade. de bacalhau, para quem gosta. Para quem não Bacalhau gosta, eu não tem... fiz. Eu não comi de bacalhau. Ai, eu amo, ó, só te falar me deu vontade. A gordinha... Eu não gosto, eu acho muito, muito, muito. Eu gosto de peixe, professora, só que não qualquer peixe. Eu só gosto de normal. Ai, mas é muito bom. Ai, enfim. Professora, Quem não gosta de bacalhau pode comer o lanche de mortadela. Minha mãe gosta de qualquer tipo de peixe. Pode ser E, caranguejo, ó, sei lá. eu e sua mãe, ó, a gente já conversou desse assunto, inclusive. Olha, professora, pode ser camarão, que ela come. Eu também. Eu só não Tanto como pedra faz. porque quebra o dente. Não, Camarão é bom. come, Professora, te entendo. ela come camarão com qualquer coisa. Com, sei lá. Eu também. Eu também. Eu só não como cru. Camarão cru eu não como. Olha aqui. Aqui a gente tem a Catedral da Sé. Ou muito ouvido falar também Igreja da Sé. Tá bom? Ai, também eu fui nisso. É no centro, né? Aham. Olha lá. Em 1954, 400 anos depois da fundação inicial da cidade de São Paulo, foi fundada a catedral mais famosa de São Paulo e a Praça da Sé. Nossa Senhora da Aparecida E que agora não cabe essa pergunta. Agora não, segura aí que agora não cabe essa pergunta. A Praça da Sé é o marco zero da cidade de São Paulo, então para todo lugar que você vai, não tá lá 500 quilômetros, 700 quilômetros. Né? Então, o marco zero da cidade de São Paulo é a catedral, é a Praça da Sé. Tá certo? Ei, professora. Vamos lá. Professora, Ah, não, acabou. professora, pode ver de novo a foto da luz? Então, o que vai acontecer? Ó, então o que vai fazer? Eu vou deixar o link para vocês lá nos posts. E aí vocês definem qual é que vocês já foram e que vocês vão poder colocar. Tá. Tá bom? Sim. Sim. Tá, sim, tá bom. Tá, sim, tá bom. Isso. Olha lá. Voltando. Não acabou a aula não, viu? Antes que alguém saia daí. Ligeirinho. Eu já ia sair, ó. Não vai não, senhora. Segura aí. Ó, Professora, Nossa Senhora da Aparecida é um monumento histórico. não sei, pesquisa. A professora acaba a aula 15h20, né? Isso. Então, vamos continuar? Exercício 2. Em sua opinião,
existe alguma localidade, monumento ou construção do seu município que deveria se tornar patrimônio histórico e cultural? Justifique sua resposta. Agora, talvez, por exemplo, a Esther falou assim, a professora Olambra, a Catedral da Nossa Senhora Aparecida, são Eu gosto monumentos... do negócio da fé, alguma coisa da fé. Vocês podem utilizar esta informação. Ah, Nicole, é verdade, 8 minutos aí. Então, vocês, ao pesquisarem, pesquisem o que vocês acham que é, e se vocês identificarem que não, vocês podem colocar aqui como resposta. Aproveitem a ferramenta que vocês têm, que chama Google, mas façam a pergunta certa para o Google. Mas também tem a Siri, né? Certo? Ô, Pro, Oi. por que você não gosta do negócio, como que é o nome? Wikipédia, pode ser. Que você não gosta. Por Porque causa as pessoas que podem o editar. Wikipédia, ele pode editar até eu consigo. Eu tentei já uma vez, eu consegui, mas eu não fiz isso. Viu? Muito Pro, obrigada, Sossô. por causa que sempre quando eu pesquiso uma coisa, aí É a aparece primeira coisa que aparece na Wikipédia. e um dos três, e primeiro Wikipédia, depois Wikipédia, depois Wikipédia, eu falo, um dia eu vou usar o Wikipédia, e a professora não vai perceber. Não use para nenhum professor, nem para mim, nem para ninguém. Porque quando você colocar lá fonte de Wikipédia, é duvidosa. Certo? Mas Pro, aquilo é a primeira, depois eu tenho que ficar meia hora procurando até achar uma palavra isso. que não é Vocês acham que eu achei aquela resposta dos arqueólogos como? Não, na internet. Na internet lendo. Eu tive 20 minutos para achar. Você só teve 20 minutos, mas aí como que você decorou isso tudo, professora? Porque eu li. Mas como? É muita coisa para ler aquilo. Eu procurei a informação mais importante que eu estava precisando. A professora disse o segredinho, né, professora? Pro, eu não te entendo. Eu não te entendo. Ótimo, não me entenda. A professora é minha Pode ser birutinha. editado, então qualquer pessoa pode editar. A Esther pode editar, o passarinho pode editar. Nossa, eu nunca me pareci um passarinho usando. Tá vendo? Ô, Tur, então vamos lá, ó. Então, para a Pro, lição... eu não vou falar muito que meu pai tá na aula. Tá bom, meu amor. Então, como que nós vamos combinar? Nós vamos combinar assim, ó. Vocês vão, através do link que eu vou enviar no Spot, escolher o local que vocês querem colocar, principalmente deem prioridade para aquele local que vocês já foram ou já ouviram falar. No exercício número 2, pensem o que é que vocês gostariam que fossem patrimônio histórico. Pensem. De repente pode ser alguma coisa da pracinha do lado da casa de vocês, né? Identifiquem o que é que vocês querem que seja patrimônio histórico. A gente não vai ter tempo para fazer isso, tá? No exercício número 3, vocês vão desenhar ou colar a imagem de um lugar, de um monumento ou de uma construção histórica do nosso município. Professora, então eu posso utilizar o link que você vai mandar? Pode, não tem problema nenhum. Ah, mas eu não quero, eu vou pesquisar outro patrimônio histórico e cultural do estado, do município de São Paulo. Ok, pode pesquisar. Sintam-se à vontade. Perfeito? Só que coloquem lá o nome e o lugar, porque a professora não é bidu para adivinhar o que é que está escrito, o que foi que desenhou lá, hein? E a pesquisa da apresentação da semana que vem, vocês vão escolher um patrimônio histórico-cultural, pode ser do Brasil ou do mundo. Vão pesquisar os principais fatos importantes daquele patrimônio cultural histórico. Professora, então pode ser tipo qualquer coisa, só que pode pegar, não precisa fazer, pode só pegar a coisa mais importante, o nome, o título, a coisa que você acha mais importante e colocar lá. Isso.
Mas que se não conte... for tanto importante pra gente ser Então, importante, deixa eu explicar. Deixa para eu explicar, então. Então, é assim, ó. Vocês vão escolher, por exemplo, a Esther falou, eu vou pegar a Torre Eiffel. Então, por que que a Torre Eiffel se tornou um patrimônio histórico-cultural? Qual é a história da Torre Eiffel? Mas eu não quero a Torre Eiffel, eu quero a Muralha da China. Ok. Não quero a Muralha da China, eu quero saber do Cristo Redentor. Ok. Vocês podem escolher qualquer um, desde que vocês apresentem ele. Pode ser através de desenho, pode ser através de imagem, ou pode ser através do slide. Aí eu deixo vocês abertos novamente para vocês fazerem a apresentação, se vocês quiserem. Então, vocês vão colocar a imagem do patrimônio... Gente, deixa eu explicar, por favor. Vocês vão colocar a imagem do patrimônio histórico-cultural que vocês escolheram e contar uma breve história do porquê ele se tornou patrimônio histórico-cultural. Perfeito? Professora, isso vai estar... Sim, professora. Sim? Professora, isso vai estar tudo nos pontos, né? Vai estar tudo Sim, no professora. ponte. E é para a próxima quarta-feira. Então, na próxima quarta-feira, os primeiros, no plural, 40 minutos de aula vai ser para a apresentação de vocês. E os outros 40 minutos de aula, os outros 50 minutos de aula, é para eu terminar o conteúdo de história. Certo? sim. Combinado? Sim. Amanhã a gente vai ter aula no mesmo horário, 2h40, ou seja, Ufa. 14h40. A gente volta para o nosso horário normal, Ai, certo? que bom. E a gente vai falar em extinção e vamos falar também um pouquinho da extinção dos dinossauros. Certo? Tudo bem? Vou deixar também lá nos A gente pontos. também pode falar como os dinossauros nasceram. Como é que é? A gente também pode falar como os dinossauros nasceram, que eu fico perguntando. Não sei. Pesquisa e traz a informação amanhã. Para nossa aula. Eu sumi. Pesquisa Eu não gosto e de traz a pesquisar. informação para nossa aula amanhã. Mas eu não gosto de Eu pesquisar. trago, professora, eu trago, então. Beleza, Até então. que fim. Combinar. Até que fim, olha. O menino danado. A Luísa traz, ela disse. A Luísa traz. Amanhã, eu trago amanhã. Danado. Gente, Por causa que eu tenho outra aula depois de inglês. Aí é fica rapidinho para ruim. pesquisar. É só perguntar, só fazer a pergunta certa pro Google e não escutar o Wikipedia. Turma, ó. Bye bye. See you tomorrow. Kisses, kisses, bye bye. Beijos. Beijos.